Vamos abrir a palavra de Deus na segunda carta de Pedro, capítulo 1. Segunda Pedro, capítulo 1. Versículo 16, é o versículo que nós vamos sempre iniciar partindo dele, e diz assim: porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Antes da gente prosseguir, eu vou fazer um breve resumo, do que nós compartilhamos domingo. Nós falamos que o apóstolo Pedro está escrevendo essa carta, e uma das primeiras coisas que ele faz é trazer de novo a memória, ao coração dos irmãos, aquele evangelho que ele e outros apóstolos pregaram, anunciaram para estes nossos irmãos aqui. E Pedro fala que ele anunciou o poder e a vinda do Senhor Jesus, que aqui nessa carta deve ser entendido como o Evangelho de Jesus Cristo, ou seja, toda a sua abrangência, tudo aquilo que envolve a manifestação do Filho de Deus. Pedro não fez isso contando histórias, como ele mesmo fala aqui, engenhosamente inventadas. Mas ele falou, ele deu testemunho, ele anunciou algo que ele, como talvez nenhum outro, teve a oportunidade de conferir a sua veracidade, a sua realidade. E ele fala aqui que teve o privilégio de estar com o Senhor lá no Monte Santo, e pôde ouvir ali junto com Tiago e João, próprio céus, dizendo que Jesus era o Filho amado de Deus. E ele recebeu ali da majestade aquela confirmação de que ele era e de que ele é o Filho de Deus. Que ele esteve presente, ele foi testemunha da manifestação daquele que toda a criação tem aguardado desde os tempos eternos. E isto é a base, é o fundamento de todas as coisas. Então Pedro está dizendo aos irmãos que o fato do Senhor Jesus ter se manifestado, ter vindo e interferido na criação, na situação que ela se encontrava, houve uma mudança, uma alteração. Glórias a Deus por isso. Que recuperou, que restaurou aquilo que estava perdido. E nisso podemos ver
a igreja, né? E Pedro está lembrando os irmãos que eles têm o privilégio de estar inseridos nesse resgate que o Filho de Deus promoveu e está promovendo. E Pedro também lembrou os irmãos, né, que esta foi a promessa de Deus anunciada desde o princípio pelos profetas. Ou seja, que aquilo que os irmãos estavam experimentando e desfrutando não era nada mais que aquilo que os profetas vinham dizendo desde o início, desde o começo. Mas que agora, no devido tempo, eles foram chamados, eles foram trazidos para dentro dessa vocação e estavam experimentando em suas vidas, estavam desfrutando os benefícios da vinda do Filho de Deus. Pois aqueles que estavam mortos, que estavam destituídos, né, de qualquer esperança, de qualquer futuro eterno, agora em Cristo, eles são feitos participantes das suas promessas e, como consequência, participantes da natureza de Deus, foram resgatados do mundo, né, da corrupção que há no mundo, e estavam vendo esse poder da vinda do Filho de Deus operar neles um tremendo milagre. Eles que não eram nada, né, eram homens mortos, destituídos de qualquer virtude de Deus, estavam sendo transformados, né, de glória em glória, como nós vimos. Citamos o livro de Hebreus, onde o autor de Hebreus diz que a igreja, né, ela já desfruta do poder do mundo vindouro. Ou seja, aquilo que ela terá em plenitude, quando o Senhor se manifestar pela segunda vez, já opera na vida dos filhos de Deus dos dias de hoje. Né? E encerramos dizendo que o Espírito Santo de Deus é aquele que está fazendo esta obra na igreja, né? E de uma certa forma fazendo isso de forma silenciosa, até de forma secreta, mas ele está fazendo. O mundo não pode ver esta obra e nem reconhecer esta obra, mas a igreja sabe que essa obra está sendo feita nela. Essa obra está acontecendo nela. Porque ela tem a experiência de ter sido alcançada pela vinda e pelo poder que o Senhor Jesus dispensou sobre a igreja. Ou seja, o poder de vida ressurreta, de vida, o poder de vida que resgata o homem, né, da sua condição de morto. E encerramos dizendo, né, sobre as figuras de Abraão, de Isaac, de Eliezer, de Rebeca, né, que são figuras de como o Espírito de Deus está fazendo esta obra, a apresentar, né, de forma definitiva e completa a igreja, por ocasião da manifestação do Filho de Deus. E cremos que será em breve. Então nós vamos prosseguir. De vez em quando nós temos dado uma olhadinha no livro, na carta de Judas, porque ela, sendo uma carta contemporânea, ela trata bastante do mesmo assunto que Pedro tratou aqui. Então eu queria que você abrisse lá em Judas, capítulo 1,
isso só tem um capítulo, no versículo 3. Judas disse assim: amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por toda foi entregue aos santos. E aqui no capítulo 1, da segunda carta de Pedro, Pedro disse assim, versículo 1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Falamos no ano passado que esta relação hoje e esta participação hoje que a igreja tem na vinda e no poder do Senhor Jesus é sustentada pela fé que o próprio Deus tem derramado no nosso coração em relação a Cristo. E Judas e Pedro estão exortando os irmãos para que eles batalhem por esta fé, ou seja, não cedam ou não recuem absolutamente nada em relação àquilo que Deus está fazendo na vida deles, no coração deles, na experiência deles, na história deles. Por que Pedro e Judas exortam os irmãos desta maneira? Porque quando olhamos, irmãos, para esta carta, nós notamos que, paralelo com esta obra que o Espírito de Deus está fazendo na igreja, corre uma obra falsa. Nós compartilhamos com os irmãos, um tempo atrás, sobre uns dias atrás, uns domingos atrás, sobre o reino de Deus. E nós vimos que o reino de Deus, ele tem um concorrente. Vimos o reino do diabo desde o início, concorrendo com o reino de Deus. O que nós temos aqui em Judas é a mesma situação. Existe uma obra que corre ao lado desta obra que o Senhor está fazendo. E ela tem como propósito tirar o povo de Deus da obra que realmente o Senhor está fazendo e desviar o seu coração, distrair o seu coração, como o Valdir ministrou para nós aqui há 15 dias atrás. E fazer com que nós, como igreja, como filhos do Senhor, percamos o rumo e a nossa vida seja consumida naquilo que não vai alcançar o que o Senhor tem preparado para o seu povo em Cristo Jesus. E ver isso, irmãos, é de grande importância. Observe que, aí no capítulo 2, no versículo 1, de 2 Pedro, Pedro disse assim: assim como no meio do povo de Israel, velha aliança, surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Lá na antiga aliança, a obra de Deus, o propósito de Deus, sofreu assim, a concorrência que operava, né, através dos falsos profetas.
Pedro está dizendo que nesse tempo do fim, o propósito de Deus em Cristo Jesus também sofrerá essa mesma concorrência. Só que agora ele diz que os agentes, os instrumentos que iriam manifestar isso dissimuladamente para enganar o povo de Deus seriam os falsos mestres. Que nós podemos colocar de uma outra forma, né? Quando pensamos em falsos mestres, nós temos que pensar em falso ensino. Ou seja, numa proposta que induza ao erro. Então Pedro está dizendo que assim como foi lá, seria agora. Lá o erro se manifestou através dos falsos profetas. Ele diz, agora ele agirá através dos falsos mestres, ou falsos ensinos. No capítulo 3, versículo 3, Pedro continua definindo, né, estes falsos mestres. Ele diz assim, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões. Pois, irmãos, falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente, ou seja, não abertamente, não às claras, heresias destruidoras, até ao ponto de negarem o soberano Senhor, que os resgatou. Interessante isso. Trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Preste atenção nessas palavras, nessas expressões que nós encontramos aqui nessa carta relacionada com essas pessoas, com esses falsos mestres. O que eles vão fazer a princípio? O apóstolo Pedro fala, aí no versículo 4 do capítulo 3, que eles vão questionar a fé dos santos. Não é o que está escrito aí? Eles vão dizer, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Então esse ensino falso, ele vai pressionar, ele tem pressionado os santos com dúvidas. E dúvidas relacionadas com a vinda do Senhor. Preste atenção nisso. Eles vão fazer oposição ao propósito eterno de Deus em Cristo Jesus. Por que eles vão fazer oposição ao propósito eterno de Deus em Cristo Jesus? Presta atenção no que o apóstolo Pedro falou, no versículo 1 do capítulo 2. O que eles vão fazer? Finalzinho do versículo aí. Até o ponto de negarem o soberano Senhor que os resgatou. Este ensino falso, ele vai lançar dúvidas no meio do povo de Deus sobre a vinda do Senhor. Ele já fez isso lá, tem feito isso na história, mas
com certeza está fazendo, e isso vai ser ainda aumentado, numa medida maior, na medida que o tempo avança, que aponta para a direção de negar o Senhor Jesus. E não se esqueça de negar o Senhor dentro desse contexto da sua vinda e do seu poder. O versículo-chave é aquele que Pedro colocou no capítulo 1, versículo 16. Que Pedro diz, nós fomos aí e anunciamos o Senhor Jesus, não baseado em histórias inventadas, né? Mas nós somos testemunhas da sua glória, e nós anunciamos para vocês que ele veio, e que ele veio com poder. Mas este ensino vai negar isso. O Senhor Jesus, no contexto da sua vinda e do seu poder. E Pedro disse que eles vão fazer ainda mais. Esse ensino falso, ele avança ainda mais. Eles vão tentar obscurecer a vinda e o poder do Senhor Jesus para tirar o foco dos santos em relação à santidade que eles devem viver e da esperança que eles têm em vida eterna. Vamos olhar juntos, capítulo 3, né? Volto para lá. Nós já lemos o versículo 1 e 2, mas eu vou ler novamente, para a gente ter a ideia assim toda de uma vez. Capítulo 3, do versículo 1 ao 4, inicialmente. Amados, 2 Pedro 3, versículo 1. Esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembrança a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas. Então Pedro está dizendo, o que eu disse para vocês foi aquilo que os profetas disseram dos nossos pais. Bem como do mandamento do Senhor e Salvador. Ou seja, quando o Senhor veio a primeira vez, ele falou aquilo que os profetas já tinham falado. Porque é a mesma palavra, é a mesma mente, é o mesmo propósito. E aí Pedro continua, ensinada pelos vossos apóstolos. Ele está dizendo, quando os apóstolos do Senhor Jesus foram até vocês, eles continuaram falando a mesma coisa. Tendo em conta, antes de tudo, né, como Pedro estivesse abrindo um parênteses aqui, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Aqui nós temos os dois lados. Pedro está dizendo, olha, os profetas disseram que o Filho de Deus iria. O Senhor veio. E o Senhor disse, eu sou aquele que os profetas anunciaram. Depois que o Senhor retornou aos céus, foi exaltado em sua glória, os seus apóstolos continuaram testemunhando. E agora eles têm dito, eles estão falando que o Senhor já veio. Que o Senhor já se manifestou com poder. Mas tem escarnecedores, ou seja, tem falsos mestres, tem um ensino errado e não procede de Deus que está questionando isso.
que está perguntando: cadê o Senhor Jesus? Cadê a promessa da sua vinda? Olha, não aconteceu nada. Olhamos para trás, olhamos para o lado, olhamos para frente, notamos que todas as coisas continuam do mesmo jeito. Tudo está igual como era lá na criação. Não houve nenhuma mudança, não houve nenhuma alteração. Nada de novo aconteceu. Tudo continua como estava. Bom, nós temos aqui os dois reinos. Nós temos aqui os dois caminhos. Nós temos aqui o propósito de Deus avançando. E nós temos o diabo negando que Deus está fazendo alguma coisa. Nós temos aqui o diabo pressionando a igreja para que ela não creia que ele veio e que o poder de vida eterna está sobre os filhos de Deus e que uma obra poderosa está sendo realizada nos santos e que ela vai ser concluída quando o Senhor se manifestar novamente. Se isto for tirado do coração dos santos, os santos perdem o rumo. Pedro então continua, versículo 9. Não retarde o Senhor a promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. O Senhor está aqui. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, olha no que o apóstolo Pedro, conduzido pelo Espírito Santo, está trabalhando para colocar ou para manter o coração dos santos. Aqui, deveis ser tais como os que vivem santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Vocês percebem por que os falsos mestres trabalham para criar dúvida no coração, para questionar, para dizer, olha, não aconteceu nada. Eles não vêm. Porque se a igreja tirar os olhos disto que o Senhor está fazendo, e der ouvido para esta voz mentirosa, o Senhor não alcançará nela o que está no seu coração. Mas agora, como esse questionamento é feito? Como essa obra é trabalhada, esse ensino enganoso, é uma coisa terrível. Nós vamos abrir isso depois, detalhar mais.
Mas a princípio, não é algo feito assim de forma grotesca. Dificilmente nós vamos encontrar um falso mestre dizendo, olha, o Senhor não vai vir, ou ele não veio, ou a sua vinda não trouxe poder nenhum. Isso é feito de forma muito sutil. O apóstolo Pedro falou ali que essas heresias seriam colocadas de forma dissimuladas, escondidas, ocultas, mas elas estariam lá, minando e destruindo o coração daqueles que não tiverem discernimento dessas coisas. Por isso Pedro e Judas, quando buscam a face do Senhor, têm o Espírito de Deus essa direção, para escrever para eles, para que eles lutem na presença do Senhor, para que a fé deles não fossem abaladas. Essa realidade, irmãos, né, nós já falamos, né? Os profetas e o próprio Senhor, eles anunciaram, eles profetizaram esse espírito do erro. Eles disseram que ele estaria aí. Porque na verdade ele está desde o princípio e ele vai estar até o fim. Este é o reino do maligno. Tem as suas muitas faces. Por causa disso, o apóstolo Pedro fala, no capítulo 2, versículo 2, que muitos seguirão as suas práticas. Veja bem, irmãos, que coisa terrível, né? Esse ensino do erro seria aceito por parte de muitos. Ou seja, multidões estariam envolvidas, seriam capturadas por eles. Nenhum de nós pode se não guardado pelo Senhor, Marquinhos, na sua própria condição e força, e conhecimento e sabedoria, lidar bem com isso aqui não. Só o Espírito de Deus, graça do Senhor, para nos livrar disso. Porque muitos, Pedro disse, vão entrar por aí. Eles vão trazer também uma má fama para o caminho, ou seja, para o Evangelho. Não está escrito aí? Muitos seguirão suas práticas libertinas. A palavra libertino ou libertinagem significa sem regras, devassos. Então é um caminho sem regras. E por causa dele será infamado o caminho da verdade. Infamado da parte de quem? Da parte dos demais homens, né? Porque aqueles que não têm o Espírito do Senhor não conseguem enxergar a linha que separa esses dois mundos. Usando uma expressão bem, o mundo vê todos no mesmo saco. Agora, queridos, como o erro é formulado, né? Usando aí uma linguagem que os jovens gostam mais aí, né? Como que
esse erro é formatado e usado para atacar o testemunho do Senhor e tentar o santo. Porque não basta a gente saber que o falso ensino está aí, que os falsos mestres estão aí, que essas coisas vão acontecer. Nós precisamos enxergar aonde ele está e como ele age. E o Espírito de Deus quer nos mostrar. Pedro escreveu para esses irmãos com esse propósito, para que eles não perdessem isso de vista de jeito nenhum. A primeira coisa, eu já disse e vou repetir de novo, esse espírito do erro, ele opera de tal forma que o foco do seu ataque é sempre a vinda e o poder do Senhor Jesus. Ou o poder que o Senhor Jesus manifestou. Se o Senhor, vou colocar de uma outra forma, não tivesse vindo, e se com o Senhor não tivesse vindo poder de vida eterna, de vida da ressurreição, poder de glória, poder de Deus, não havia nenhuma esperança para nós e para a criação de Deus. Pois tudo estava perdido, colocado debaixo de morte. Ou havia? Passa a existir esperança a partir do momento que o Filho, o Verbo eterno, se faz carne e vem. E com ele vem poder. Se vocês forem para o livro de Gênesis, quando o homem peca e Deus fala com o homem ali no Éden, a primeira coisa que o Senhor faz é dizer para ele: virá ou se manifestará a semente da mulher. E ela vai pisar, Deus fala para o diabo, na sua cabeça. Ou seja, Deus está dizendo: virá alguém. Virá alguém. Então o foco desse ataque é isso, a vinda e o poder do Senhor Jesus. Os falsos mestres, eles vão torcer a palavra de Deus. Olha no capítulo 3, versículo 16 e 17. Capítulo 3, versículo 16 e 17. Ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a sua própria destruição. Vós, pois amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro destes insubordinados, descaiais na vossa própria firmeza. Então, para atacar a vinda e o poder do Senhor, esse espírito do erro torce a palavra de Deus. Pedro não disse: os profetas falaram, o Senhor Jesus falou, os apóstolos continuaram falando. Falando o quê? Que o Senhor vem. Mas os falsos mestres vão dizer: cadê ele? Cadê a sua vinda?
tudo continua do mesmo jeito. O espírito do erro toma a palavra de Deus e torce ela. Outra coisa grave, transformam a graça de Deus em libertinagem, ou seja, são desregrados. Nós já vimos lá, capítulo 2, versículo 2. Vamos ver o que Judas falou sobre isso. Judas 1,4. Certos indivíduos se introduziram com dissimulação, veja que é escondido, né? Os quais, desde muito, foram antecipadamente pronunciados. Ou seja, os profetas do Senhor Jesus já falaram deles para esta condenação. Homens ímpios, que fazem o que, irmãos? Transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único e soberano Senhor Jesus Cristo. Transformam a graça de Deus em libertinagem. Ou seja, quando o espírito do erro age, ele propõe a graça de Deus como se Deus não fosse santo. E como se a verdade de Deus tivesse sido abolida. O espírito do erro propõe a graça de Deus como um vale tudo, ou como uma liberdade aonde o homem, de uma certa forma, pode fazer o que ele quiser. Pois, afinal de contas, Deus é Deus de toda graça. E para exagerar um pouco, a graça vista nesse contexto quase como uma licença para continuar no pecado. Quando Paulo escreve aos Romanos, ele vai até o final do capítulo 5, dizendo como em Cristo o Senhor nos resgatou de nossos pecados, agindo por graça. Aí quando ele entra no capítulo 6, ele entra fazendo uma pergunta. Viveremos ou continuaremos no pecado para que a graça de Deus seja ainda maior? E aí ele responde, de modo nenhum. Como viveremos nós no pecado, se para o pecado nós morremos? Então, graça não significa licença para continuar no pecado. Pelo contrário, graça é uma intervenção de Deus para nos resgatar do pecado. Pois de lá não saímos de maneira nenhuma com as nossas próprias forças. Mas o espírito do erro, ele tem esta habilidade de plantar no coração do homem a ideia de que, tranquilo, peco, peço perdão, peco, peço perdão, peco, peço perdão, e assim eu vou. Estou falando de alguma coisa estranha? Será que esse negócio está por aí? Ou não está por aqui?
Uma outra coisa muito séria, que dentro dessa formatação que esse espírito do erro faz, para atacar a fé no coração do santo e o propósito eterno do Senhor em Cristo Jesus, é esta declaração de imutabilidade das coisas criadas. Aí no capítulo 4, no capítulo 3, versículo 4, de Pedro, capítulo 3, versículo 4. Onde está a promessa da sua vinda? Isso é uma pergunta, questionamento. Mas depois eles têm uma afirmação. Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Nós temos aqui uma afirmação de imutabilidade das coisas criadas. Ou seja, aquilo que era, é e sempre será. Quando você olha para a palavra de Deus, a palavra de Deus ensina isso? O que a palavra de Deus ensina em relação às coisas criadas? Levando em conta que o Senhor veio, levando em conta que o poder do Senhor se manifestou. O que nós temos? Qual o quadro que nós temos? Aquilo que era, quando o Senhor veio, o que aconteceu? Era. O que nós tínhamos lá? Nós tínhamos uma realidade. Condenação, homem caído, corrupção na natureza, fraqueza para todo lado, morte para todo lado. Não era essa a realidade? Mas ele veio. O que aconteceu? O que era foi alterado. O Senhor veio. Ele ressuscitou. Ele declarou o fim dessa realidade de corrupção até então existia. E a palavra de Deus diz que a natureza aguarda, gemendo, o dia que o Senhor vai se manifestar para realmente isso ser confirmado, não é assim? Ele veio. Aquilo que era já não continuou do mesmo jeito. Mas aquilo que é hoje ainda vai ser completamente transformado. Por isso Pedro diz, olha, nós como igreja aguardamos um novo céus e uma nova terra. Mas o espírito do erro não diz isso. Ele faz uma declaração de imutabilidade. O que era, é e vai ser sempre. Irmãos, isso parece uma coisa sem muito sentido, mas isso aqui é tão sério, irmão. Sabe o que o espírito do erro diz para o homem? O que você tem é isso aqui, ó. Aproveita. Olha para trás. Você vê hoje aquilo que outros viram lá. Aproveita.
A igreja está ali firme na sua fé, crescendo no Senhor, aguardando a sua vinda, esperando novos céus e nova terra. Mas o espírito do erro está dizendo no seu coração: aproveita isso que você está vendo, porque nunca houve mudança alguma aqui e nem vai haver. Será que tem alguém dizendo isso por aí? Não? Falsos mestres, simulado, escondido. O que vocês acham, por exemplo, da teologia da prosperidade? Sutilmente ela não está dizendo para o povo de Deus: aproveita. Você tem isso aqui. Hã? Filho do rei. Príncipe. O melhor da terra. Pede as nações, eu te darei. A palavra de Deus vai sendo torcida. Eu já contei algumas vezes, mas acho que é propício agora. Um dia eu estava num lugar, um comércio, tinha feito uma encomenda nesse comércio, e quando eu terminei de fazer a encomenda, eu disse: olha, amanhã, tal hora, eu volto aqui pegar tal. Se o senhor não voltar. A moça estava me atendendo, cristã, ela falou assim: de jeito nenhum, pelo amor de Deus, não vai voltar essa noite, não. Mas por quê? Não, eu sou tão nova. Aproveita. Essa é a sua parte. A igreja ela é celestial, irmão. Ela precisa ver que ele veio. E nós não podemos separar a primeira vinda do Senhor da segunda. Quando a palavra de Deus fala que o Senhor veio, isso aqui faz parte de uma realidade espiritual só. O Senhor veio. Não somos daqui. Eles só estamos aguardando a manifestação dele. E teremos um novo céu e uma nova terra. E é isso que vai nos conduzir em santidade. Na primeira carta, Pedro fala: não se esqueçam que nós somos peregrinos. Mas o falso diz: não, você só tem isso aqui, nunca aconteceu nada, nunca mudou e nem vai mudar. Esse falso ensino, ele também é formatado, ele é baseado numa situação onde a ressurreição do Senhor, ela é negada. Ele não faz separação entre o velho homem e o novo homem. Presta atenção nisso. Desde que nossos pais morreram, tudo continua do mesmo jeito. O que eles estão declarando? Que a morte é o ponto final. Que a morte é absoluta sobre esta realidade em que nós estamos colocados. Ou seja, o homem vai até a sua morte e ali já era. Eles estão dizendo: olha, nenhum de nossos pais foram para além da morte. Com isso, estão negando a ressurreição do Senhor.
história é essa? Desde que os nossos pais morreram ou dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação? Não. Algo tremendo, algo decisivo foi alterado no curso da história. A morte foi vencida. Se a morte foi vencida, se o Senhor Jesus venceu a morte, se nele Deus levanta uma nova criação, nós conseguimos ver aqui a velha e a nova criação. Mas esse ensino errado de imutabilidade das coisas continua dizendo que o homem sempre será o mesmo. Que não foi feito nada da parte de Deus para mudar a sua história nesta profundidade, com este alcance. O seu destino é morrer ou acabar como começou. E aí só resta uma alternativa. Este ensino do erro, ele vai propor uma reforma no velho homem, no máximo. Ou seja, é um evangelho que vai maquiar o homem velho. E aí são usadas técnicas humanas para isso. Se você for hoje numa livraria chamada evangélica, você vai encontrar cada 10 livros, eu acho que mais da metade são livros de autoajuda, não é assim? O que eles falam lá? Ó, se você der 10 passos para lá, você fica uma beleza. Se você der mais 5 para cá, melhor ainda. Né? Se você lá dentro da sua casa mexer as coisas nessa direção, a casa vira um céu. Se você lidar com a sua esposa dentro desses... Ixi, vai ser uma beleza. E por aí vai. Irmão. Aí o velhão, né, tenta fazer. E cada tentativa, ele termina sempre no mesmo lugar, cada vez pior. Porque esse velho não tem conserto. Deus não restaura esse velho. Esse velho ele colocou na cruz para morrer, não serve para nada. Mas o espírito do erro buzina no coração, no ouvido do povo, dizendo: olha, mais um ajustezinho você fica bom. Como o Celso dizia, né? Jejuar bastante, né, Celso? Quantos lugares, irmãos, eu fui. Fiquei cada vez pior. Só tem uma esperança para mim. Cristo Jesus. Ele veio e ele é poder de Deus. Aquele que Paulo queria que os irmãos de Éfeso fossem capazes de ver. O poder da ressurreição está sobre vós. E eles vão usar outras coisas, né? Muitas outras coisas. Tem tanta coisa hoje no mundo dizendo, irmão, que Jesus não veio.
Quem aqui assina televisão? Tem lá na sua casa aqueles canais da Discovery? Tem 5 canais. Se tem uma coisa mais maligna do que aquilo lá, praticamente tudo que é colocado ali é para negar que o Senhor Jesus veio. Que não houve nenhuma interferência dos céus nessa terra. Tudo que está aí é o acaso que está levando. Ou trazendo. E sabe que tem muitos cristãos hoje que já estão com dificuldade para crer que Deus criou todas as coisas, estão abraçando disfarçadamente a teoria da evolução. O que está por trás da teoria da evolução? Tudo continua como sempre foi. Irmãos, peçam ao Espírito de Deus, olhem ao Senhor. Vamos buscar o Senhor, para que Ele nos ajude nisso. Isso aqui não é uma coisa só para a gente ouvir uma vez e achar que, bom, eu não estou envolvido com isso. Se esse alerta ocupou o coração de Deus, ao ponto dele usar os profetas lá no passado, se essa situação ocupou o coração do Senhor, e ele falou, disse, bom, o Senhor disse, né, muitos cristos virão em meu nome, muitos falsos cristos. Se os apóstolos se ocuparam com isso, o Espírito de Deus moveu os nossos irmãos lá para chamar a atenção da igreja no começo, é porque isso aqui é algo muito sério, irmãos. Nós não podemos desconsiderar, né, a seriedade disso, a gravidade disso. Não levar em conta, achando que isso não está próximo de nós, que isso não pode alcançar, trazer prejuízo para a nossa vida. Isso não é verdade, isso está aí. Isso é a guerra espiritual, isso é o reino de Deus e o reino das trevas, isso é Jerusalém celestial e Babilônia. Conversávamos ontem lá em casa, né, com os jovens, quando Deus estabeleceu o tabernáculo e inaugurou o tabernáculo, vamos dizer assim, enchendo lá o tabernáculo com a sua glória, acendendo o altar com o próprio fogo de Deus. Logo em seguida, quem aparece em cena ali? Os filhos de Arão. Os 2 filhos de Arão. Os filhos de Arão. Com um fogo estranho. O povo ainda estava prostrado, contemplando a glória de Deus, que tinha se manifestado no tabernáculo. Veio os 2 filhos de Arão, cada um com um incensário, com um fogo estranho dentro. Não acenderam o incensário deles naquele fogo que o próprio Deus colocou lá no altar. E eles morreram, ali fulminados. É o espírito do erro. Eles levaram o fogo. Quem olhasse de fora era igual. Era fogo. Mas aquele fogo não foi tirado do altar de Deus. Não procedia do Senhor.
vinha das mãos do homem, do jeito do homem. Estavam servindo outro interesse, outro propósito. Era um fogo sem regra. Era a libertinagem. Eu não sei porquê, irmãos, mas há muito tempo a igreja do Senhor Jesus tem, infelizmente, acreditado que é de qualquer jeito, e que o Senhor não está no trono, e que Ele não tem um caminho reto, que Ele não tem um propósito reto, que o Espírito de Deus não tem um caminho único. Ou seja, que as coisas não são conforme a vinda e o poder do Filho de Deus, e que pode ser por muitos outros caminhos e formas e jeitos. Mas isso é um engano, há uma distorção da palavra de Deus. Nós já vamos encerrar, irmãos. Eu quero enumerar mais algumas coisas aqui que estão relacionadas com o que eu acabei de dizer. A gente não perdeu. São muitos os prejuízos que isso pode trazer para o testemunho do Senhor e para a vida dos santos. Ou seja, quando essa proposta encontra espaço no meio da igreja, o Senhor é negado. A própria presença do Senhor, ela é negada. Quando Paulo escreve lá os Coríntios, ele diz que se os irmãos realmente estivessem na presença do Senhor e se movendo segundo a verdade do Senhor, se entrasse no meio deles lá um indulto, um incrédulo, o que iria acontecer com um indulto, com um incrédulo? Ele ia ter no seu coração, e no seu coração ele seria convencido de que é pecador. E esse indulto, esse incrédulo, ele ia ter que declarar ali que Deus estava no meio do seu povo. Mas se a igreja sustentar esse testemunho de que o Senhor veio, e se a igreja for a manifestação do poder desta vinda do Senhor Jesus, se for o vaso aonde o poder do Senhor Jesus se manifesta, todos terão que afirmar que o Senhor veio. Mas quando, de alguma forma, isso é enfraquecido, isso é tirado, isso deixa de ser realidade, o primeiro prejuízo é que não é dito mais que o Senhor veio, e nem que Ele está no nosso meio. O Senhor não falou que estaria com a igreja todos os dias até o fim? Quem sustenta que o Senhor veio? A igreja, pelo Espírito Santo.
esse caminho do erro, quando ele encontra lugar, né, ele nega a redenção e a reconciliação de todas as coisas por Cristo. A palavra de Deus fala, né, que o Senhor Jesus, com a sua morte, ele resgatou, ele redimiu todas as coisas, tanto as da terra como as do céu, e reconciliou todas as coisas com Deus. Ou seja, aquele estado de separação, de morte, de corrupção, que até a própria criação se tornou sujeito por causa do pecado do homem, com a vinda do Senhor Jesus, isso é restaurado, isso é recuperado. E um dia será assim para a glória de Deus, em plenitude. Mas se o Senhor não veio, se o poder do Senhor não veio, isto é negado. E é isto que os falsos estão dizendo. Como ela continua sendo e vai ser para sempre. O reino eterno do Senhor Jesus é negado. Negam a misericórdia do Senhor. Porque Pedro disse que aquilo que o erro está dizendo ser prova de que o Senhor não veio, na verdade é a manifestação da misericórdia do Senhor. Negam o governo soberano do Senhor Jesus sobre toda a criação. Texto de Hebreus que o Fernando leu no início fala que todas as coisas são governadas pela palavra do seu poder. Ou seja, se o Senhor não veio, a criação não está debaixo do governo do Filho de Deus. Negam a justiça. O juízo de Deus já mostrado antes. Se a gente der uma olhadinha aqui no capítulo 3, uns minutinhos, versículo 5, Pedro fala assim: porque deliberadamente esquece que de longo tempo houve céu bem como terra, o qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pelo qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Ora, os céus que agora existem, a terra, pela mesma palavra, tem sido entesourada para fogo, estando reservado para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Que coisa! Se o Senhor não veio, não vai haver juízo. Não vai haver julgamento. Porque o Senhor falou que vem. E quando Ele voltar, todos serão reunidos na sua presença. Pedro está dizendo que Deus, lá no passado, já exerceu juízo sobre os homens ímpios. Que ele já interferiu lá no passado com juízo sobre a impiedade dos homens. E ele virá de novo e haverá juízo novamente. Porque lá Deus destruiu a terra com a água. Mas Pedro está dizendo agora Deus está entesourando a terra, está preparando a terra, guardando a terra para, através dela, trazer juízo sobre os homens. Mas quando se diz o Senhor não veio, ou o Senhor não vem,
está sendo dito: não há justiça em Deus. Não haverá julgamento para os homens. O pecado não será julgado. Por isso, irmãos, esses falsos mestres, eles propunham o pecado. E eles próprios andam no pecado, vivem no pecado. Porque negam a justiça de Deus e o próprio juízo de Deus. Se o Senhor não vem, não haverá juízo para o pecado. Com isso, desencorajam a caminhada dos santos numa vida de santidade. E Pedro está dizendo: ele veio, então ele vem. E ele vem como ladrão. E vocês sabem disso. Então aguardem ele, irrepreensíveis. Apressem a vinda do Senhor. Querendo o Senhor, irmãos, no próximo domingo, ou talvez no outro, nós vamos concluir. Temos mais algumas coisas importantes, né, para compartilhar com os irmãos, mas por hoje nós vamos parar aqui. Vamos estar colocando isso diante do Senhor, para que Ele abra os nossos olhos, abra o nosso entendimento, para que isso se torne bastante claro para nós. E isto significa batalhar pela fé, guardar a fé, não recuar, ser diligentes no lidar e no trato com estas coisas, porque o Senhor vem como ladrão. Nós vamos orar ao nosso Senhor.